No Brasil, a hora de trabalho de uma mulher vale 1/4 a menos que a de um homem. É um quadro, no mínimo, injusto, que precisa ser alterado, obviamente. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com a deputada Alice Portugal, do PCdoB baiano. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Claro que é um quadro injusto, mas se a gente pensar na perspectiva de 20 anos atrás, foi mais injusto. Quer dizer, a situação, deputada, tende a um equilíbrio nos próximos tempos? Mas nós não podemos tratar com o objeto da tendência. Claro, claro. Nós temos que observar que, de fato, no curso dos séculos, as mulheres vêm ocupando espaços na sociedade humana, mas nós temos um ponto crucial na história da humanidade que colocou as mulheres como cidadãs de segunda categoria. E esse ponto, ele deixou para a humanidade uma herança de grandes problemas, porque nós temos o gênero humano com uma parte valendo mais que a outra. No trabalho, na vida social, na política, os antropólogos dão conta que a discriminação contra a mulher é a exploração mais antiga na história da humanidade. E as pinturas rupestres dão conta disso, né? Então, hoje, de fato, nós temos uma situação que melhora essa condição, mas ainda estamos longe da equidade. A Europa, recentemente, deu conta que diminuiu 17% as diferenças. No Brasil, 1/4 a menos a massa salarial. Mas o cortador de cana tem a diária que é o dobro da diária da cortadora de cana e o fardo não é tão diferente. Então, nós precisamos, de fato, pôr o dedo na ferida, criar consórcios, debates, né, com o empresariado, com o Estado brasileiro, para cada vez mais buscarmos essa equidade na diferença. Porque a mulher é diferente, mas é igual. Então, nós temos que tratar das diferenças, porque a mulher tem a dupla jornada, tem a sua natureza biológica da reprodução, e isso tudo precisa ser contemplado no mundo do trabalho. Eu queria te perguntar uma coisa, me veio à cabeça agora a questão de concursos públicos. Se homens e mulheres fazem concursos públicos, eles recebem o mesmo. Quer dizer que a área pública é, digamos assim, um exemplo? A área pública, ela é um exemplo porque a mulher é a maioria na aprovação, nós somos a maioria dos professores universitários, mas o que me chama a atenção é que, na verdade, há uma evasão de homens de determinados fazeres, de determinadas ocupações por redução do salário. Então, isso tem que ser equilibrado. As mulheres crescem em competência pela sua natureza essencial, né? Depois de tantos anos de exclusão, a mulher se esforça muito naquilo que vai fazer. Então, ela é aplicada, ela é pontual, ela é ansiosa nas suas relações de trabalho. Agora, há também uma evasão dos homens em relação àquelas funções que passam a remunerar menos. Professor. Mas professor sempre foi a maioria feminina, né? As mulheres sempre foi a maioria, porque a sociedade tipificou a mulher e o trabalho, entre aspas, feminino, como cuidadora e educadora do lar, né? Então, isso nos levou a esse condicionamento, não é? Das profissões ditas femininas. Eu tenho um projeto que, para mim, é o mais importante de todos dessa minha experiência parlamentar, que é o da educação não diferenciada entre meninos e meninas, para que o educador seja preparado a indicar que menina pode ser também caminhoneira, aeronauta, não é? Engenheira, e não se induzir a educação para o processo da diferenciação de gênero em relação às vocações, não é? Mas hoje ainda isso prevalece. Mas as mulheres têm tido grande êxito. E têm tido grande êxito na polícia, né? Hoje, esse fenômeno das novelas brasileiras, inclusive, traz uma delegada para a ordem do dia com grande, né, Agora, eu quero te perguntar presença. uma coisa. Essa questão que está saindo nos jornais todos os dias das empregadas domésticas, né? E é curioso também, porque, usando o que a senhora falou, deputada, eu estava descobrindo outro dia que os homens estão entrando nessa área. Talvez até porque o salário está melhorando. É verdade. Talvez até por isso, né? Mas as empregadas domésticas, hoje, elas estão desaparecendo de cena na sua forma, digamos, mais genérica, né? Mais básica. Elas estão se preparando mais, muitas mulheres não querem mais ser empregadas domésticas. Quer dizer que a gente caminha para uma solução americana europeia, do tipo, as pessoas, primeiro, ter equipamentos em casa que resolvam os problemas, segundo, o casal e as crianças participarem todos da manutenção,
porque as empregadas domésticas estão sumindo, desaparecendo. Só quem pode pagar muito é que vai ter empregadas daqui a pouco. É isso? Bom, primeiro eu quero dizer, né, para aqueles que abominam o poder legislativo, que esta Câmara dos Deputados fez um gol muito grande quando desprecarizou o trabalho doméstico, regulamentando a profissão, garantindo a FGTS, garantindo a regulamentação efetiva de um fazer que foi quase escravo no Brasil durante muito tempo. Né? Era um adendo, né? Sem dúvida. A família, as meninas vinham do interior, não, vou levar sua filha para trabalhar na minha casa, mas, na verdade, ela vai estudar e não havia carteira assinada, não havia direitos trabalhistas, o trabalho completamente desregulamentado. 7 dias por semana. E né? Abusos, às vezes, e muitas vezes. E, infelizmente, isso durou muitos anos, séculos. No Brasil. E hoje nós desprecarizamos o trabalho doméstico. Isso é um grande feito do Brasil. Então, em primeiro lugar, o salário está crescendo e os direitos estão se consolidando porque as domésticas estão se profissionalizando, estão atuando nos seus sindicatos e isso é um sinal de desenvolvimento nas relações de trabalho. Mas, por outro lado, com a oferta educacional, com o ProUni, com a garantia de possibilidades de formação profissional e acadêmica, evidentemente, toda mulher quer mais. E, é evidente, o trabalho que é subremunerado, ele começa também a ter evasão, como nos países desenvolvidos. Por isso, os homens estão entrando, o salário está melhorando, né? E as mulheres estão também migrando para outra ação. Mas a verdade é que ainda hoje, a maior parte do trabalho feminino é subemprego ou emprego informal. E o emprego doméstico, ainda baixamente remunerado no Brasil, é ocupado em maioria por mulheres negras. A mulher negra está no subsolo da pirâmide salarial brasileira. E a sua maior parte ocupa trabalho doméstico ou a economia informal. Portanto, nós ainda temos uma grande tarefa de incluir socialmente a maior parte das mulheres negras brasileiras e garantir a efetivação e o cumprimento da lei para o trabalho doméstico no Brasil. Agora, sempre há uma diferença entre as grandes metrópoles e o interiorzão. Existe ainda essa diferença? Vamos pensar nessa questão de remuneração. Digamos assim, que eu imagino, né? Que nas grandes cidades essa diferença é menor e no interiorzão, na Interlândia brasileira, a diferença é maior. É isso mesmo? Isso existe. Nós ainda temos um Brasil dividido, não é? Em quantidade de instituições universitárias, no que se implementa de incentivo à pesquisa, à pós-graduação, tudo, né, migra ainda, em maior parte, do ponto de vista dos recursos públicos e privados para o eixo sul-sudeste. O centro-oeste, o nordeste, o norte brasileiro, eles ainda padecem de necessidade de investimentos e essas diferenças aparecem com maior crueza nessas regiões. E no seu estado, a Bahia? Como é que é a situação da mulher em termos de remuneração? A Bahia é um estado do tamanho da França, né? Você sabe que no Brasil a escravidão negra ela foi libertada, foi o último país no mundo a libertar a escravidão negra. Salvador e a sua região metropolitana é a região mais negra fora da África. E, portanto, com esses condicionantes que eu acabei de falar, de massa salarial baixa, de escolaridade, não é, em luta para uma reversão. Nós temos tido grandes avanços, mas ainda há um grande passivo social que precisa ser superado. Deputada Alice Portugal, muito obrigado pela sua vinda. Eu é que agradeço. Quero dizer que esse é o mês da mulher. Né? O mês de março é um mês em que a ONU nos deu a oportunidade de, lembrando das mártires americanas da fábrica Cotton, que foram queimadas vivas, para reivindicar que a jornada de 16 horas passasse a ser de 12, né? Que isso representaria toda a luta da mulher, desde a comuna primitiva, passando pela escravidão, pelo período da Idade Média, das burcas e dos contos infantis, em que a mulher esperava o braço redentor do príncipe encantado para redimi-la de toda infelicidade, até hoje no trabalho, na luta, na vida, não é? Busca na política, buscando melhores dias para homens e mulheres. O feminismo se renova como ciência, mas a violência ainda existe, o desemprego, a diferença salarial e, por isso, mulheres à luta. Muito bem. Muito obrigado, deputada. E obrigado a você que ficou com a gente. Até a próxima.